O tema da live de hoje é como calcular minha dieta. Então, essa live é voltada mais para aquelas pessoas que querem iniciar uma mudança, porém não têm condições de pagar um profissional agora. E aí essas pessoas ficam perdidas porque não sabem quantidade, calorias e acabam pegando dietas da internet, dietas da moda, dieta do amiguinho, dieta da blogueira e faz por conta própria, não tem resultado e desiste. Isso acontece muito, é muito frequente. Então, por isso que a gente está fazendo essa live para tentar ajudar essas pessoas. Só que nosso intuito aqui não é passar dieta para ninguém, porque dieta é individual. Então, a gente sempre vai deixar claro que o ideal é você ter um nutricionista para montar a sua dieta, tá? A gente quer ajudar vocês a começarem, porém é fato que quem tem um acompanhamento profissional tem resultados melhores, tá bom? Porque você vai ter uma pessoa montando para você, tá? Mas, de qualquer forma, a gente quer ajudar. E aí, o que eu falo, né? Por que o acompanhamento profissional é importante? E o básico seria um médico, um nutricionista e um educador físico. Como que o médico poderia atuar, tá? Numa pessoa que quer resultado, seja de emagrecimento ou de hipertrofia, ou melhorar a performance. Por exemplo, se chega um paciente obeso para mim, e obesidade é classificada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como um IMC, que é o índice de massa corporal, maior ou igual a 30. Como que calcula o IMC? O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, se essa conta der igual ou maior que 30, é classificado como uma pessoa obesa, tá? Principalmente para pessoas que são sedentárias. Isso não é muito válido para pessoas atletas. Por exemplo, um fisiculturista que tem 120 quilos, mas é de massa muscular. Então, esse IMC para ele já não é válido, tá? Mas falando de pessoas normais, população em geral, a gente considera o IMC. Então, vamos supor, eu, médica, chegou um paciente para mim obeso, tá? E quer resultados. Eu não vou falar para ele, gente, para assistir essa live de hoje que a gente está fazendo, por exemplo, para ele calcular a dieta dele, tá? Aí ele começa uma dieta por conta própria e atividade física por conta própria. Não é esse tipo de paciente que a gente está falando hoje aqui. Porque a obesidade, geralmente, ela não vem sozinha. Ela acompanha outras coisas, outras comorbidades junto com ela. Uma resistência à insulina, e aí esse paciente já pode ser um pré-diabético ou um diabético não diagnosticado. Um colesterol alto, que é a dislipidemia. Uma pressão alta, às vezes ele é hipertenso e ainda não está sabendo. Então, assim, é o tipo de paciente que, sim, precisa de uma avaliação multiprofissional, tá? Para diagnosticar outras coisas e talvez, assim, iniciar um tratamento medicamentoso, se for o indicado para ele. Outro exemplo que eu posso dar também, uma jovem, tá? Que quer emagrecer, pode estar até no peso ideal, mas ela tem outros sintomas, por exemplo, um cansaço excessivo, uma sonolência durante o dia, o cabelo está caindo, a unha está quebradiça. Isso já me leva a pensar em outras coisas, tá? Que não só a dieta ou atividade física vai melhorar. Talvez ela tenha deficiência de vitaminas, talvez ela tenha o quê? Um hipotireoidismo, tá? Que são sintomas comuns no hipotireoidismo. Então, assim, é uma pessoa que também precisa de uma avaliação profissional. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês o porquê é essencial você procurar sim um profissional, tá? Claro que quem não tem condições, você tentar melhorar a sua alimentação é melhor do que você não fazer nada. Fazer uma atividade física por conta própria, porque não pode pagar um personal, ou não pode ir para academia, e aí corre na rua, ou faz um exercício em casa, claro que é melhor do que você não fazer nada, tá? Mas sim, deixo aqui a importância de você fazer com um acompanhamento profissional. Médico, nutricionista, educador físico, tá? Vai lá, amiga. Aí assim, o que a gente tem que pensar, né? Todo mundo se alimenta. Então, assim, desde os primórdios a gente tem que se alimentar e a gente tem que saber o que a gente está colocando para dentro, principalmente hoje, com tantos alimentos que estão, né, industrializados, que estão nas prateleiras do mercado e a gente não sabe mais o que a gente está ingerindo. Então, nosso intuito é falar para vocês como dar esse pontapé inicial. Por quê? A Jéssica estava falando do médico, do educador físico, do nutricionista. Vocês vão notar que, ainda que vocês comecem com essa estratégia que a gente vai passar para vocês, com essa consciência que a gente vai passar para vocês, vocês vão chegar a um momento de platô. Então, vocês vão ter um momento no qual o peso vai se estagnar. Porque, na verdade, a perda de peso ela é muito mais complexa do que apenas um déficit calórico. Então, a gente sabe que o engordar e emagrecer
faz com que o metabolismo entre é como se fosse num sistema de defesa, sabe? Então, assim, se torna ainda mais difícil que você consiga emagrecer. O emagrecimento, ele tem diminuição de vários hormônios, né, de saciedade. Então, a gente vai ter que burlar essa parte hormonal que vai aumentar a fome. Isso tudo a gente não pode tirar de cena. A gente não pode ignorar na hora de um emagrecimento. Então, o nutricionista entra tentando burlar esses mecanismos que são fisiológicos, tá, gente? A gente não pode pensar só em déficit calórico. Então, tem a parte hormonal, enfim, tem outras coisas que essa equipe multiprofissional é o ideal, é o melhor dos mundos, né? A gente estava conversando ontem. Só que, realmente, a população hoje não tem possibilidade, muitas vezes, disso. Então, hoje a gente está aqui para falar isso com vocês. E pensando no beabá, ou seja, no básico do início do que um nutricionista vai fazer, é realmente o déficit calórico. Quando a gente tem aqui a nossa balança, eu sempre dou esse exemplo, onde a nossa ingestão ela tem que ser maior, tem que ser menor do que o nosso gasto calórico, né? Essa é a principal premissa, primeira premissa na hora de um emagrecimento. Então, realmente, a gente tem que ter um controle, um automonitoramento de calorias ingeridas para o resto da nossa vida, tá? Porque... Ou na hora do ganho, tem que ser a balança ao contrário. Você gastar menos do que você está consumindo. A gente hoje está falando aqui de forma mais específica para emagrecimento. A gente quer fazer uma live também para hipertrofia, para ganho mais específica, porque a maioria das pessoas e a epidemia que a gente vive é de sobrepeso. A maioria das pessoas que procura a gente é querendo esse tipo de informação. E aí, sei lá, entre 100%, 70% quer emagrecimento e 30% quer aí pensar, né, numa hipertrofia. A gente vai até citar, né, amiga, as calorias para manutenção e ganho, mas o foco é emagrecimento, hoje mas continuem aí que a gente vai falar dos cálculos. A gente vai falar um pouco dos cálculos, isso. E aí, o que a gente tem pensando nisso, né? Essa diminuição de ingestão de calorias e um gasto maior. O exercício físico entra no gasto, né? Aquilo tudo que a gente vem falando para vocês, e essa ingestão que vai ser controlada é o nutricionista que vai fazer. Então, se a gente não tem um nutricionista, e como que eu posso fazer, tá? Eu vou passar para vocês uma estratégia que a gente aprende nos cursos, e isso aqui que eu estou passando para vocês é baseado em trabalho, é baseado em curso prático de grandes profissionais, sabe? É o Muzi, é o Rodolfo Pérez, o Dudu Alute, todos esses profissionais passam isso e a gente tem a oportunidade de fazer esses cursos, né? E eles passam esse tipo de estratégia pra gente. É, né, uma estratégia bacana e até o Donato cita essa estratégia no vídeo dele no YouTube. Então, assim, a gente trabalha, né, o nutricionista dentro de um consultório, ele tem várias formas de estimar um gasto calórico, ou seja, ou o quanto você gasta e o quanto você teria que ingerir a menos desse gasto na hora de um emagrecimento. A gente tem algumas fórmulas para se guiar, né? O nutricionista tem algumas fórmulas para se guiar. Tem a fórmula de Harris, tem a fórmula do IOM, que é o Instituto de Medicina, tem a fórmula da OMS, mas existe uma fórmula que é bem fácil de trabalhar e muitas vezes o nutricionista prioriza isso, que é a fórmula de bolso, que é realmente, assim, aquela coisa prática que a gente pensa em, cara, tem que calcular rapidinho essa dieta aqui desse paciente, e aí o nutricionista vai e usa a fórmula de bolso. Dentro dessa fórmula de bolso, e aí vocês não precisam anotar isso agora, a gente vai deixar essa live gravada, que a gente tem de 20 a 25 calorias por quilo de peso corporal quando a gente está pensando no emagrecimento. Então, a gente trabalha dentro desse range aí, né? Então, se eu pego o meu exemplo na hora do cálculo da minha dieta, que é o caso, e é o exemplo que eu quero passar para vocês aqui hoje, eu tenho 58 quilos. Se eu multiplicar 58 por 20, eu vou obter 1.160 calorias. Se eu multiplicar 58 quilos por 25 calorias, ou seja, o teto máximo, fica em torno de 1.450 calorias. Então, eu tenho um range de 1.160... Oi. Amiga, fala de novo essa parte aí devagar, porque travou. Fala de novo aí. Essa parte então, do seu quilo e do cálculo. Tá. Eu tenho 58 quilos, tá? A fórmula de bolso preza aí que entre 20 e 25 calorias a gente trabalha nesse range por quilo de peso. Então, de 20 a 25 calorias por quilo de peso, a gente trabalha nesse range para o emagrecimento, tá? Então,
se eu multiplicar 58 quilos, que é o que eu tenho atualmente, por 20, eu tenho um número de 1.160 calorias. Se eu multiplicar 58 quilos por 25 calorias, eu vou ter 1.450 calorias, tá? Travou, amiga? Ou deu tudo certo? Não, tranquilo. Beleza, então vamos continuar aqui comigo no raciocínio. De 1.160 a 1.450 é a faixa que eu vou trabalhar. Então, isso é em cima do meu peso, tá? Então, a gente não está falando de pessoas obesas, a gente está falando de pessoas com sobrepeso. Você vai trabalhar nessa faixa calórica, tá? E aí você vai pensar na distribuição de macronutrientes. E o que são macronutrientes? 3 exemplos de macronutrientes são proteína, carboidrato e gordura. Todo alimento, ele é composto por vários desses macronutrientes. Então, a maioria deles é composta pelos 3. Mas existe um macronutriente que está sempre em abundância no alimento, né? Então, geralmente, vamos pensar no frango. O frango, ele tem todos esses macronutrientes, mas ele tem muita proteína. Então, a gente diz que ele é fonte de proteína. Então, a batata doce, ela tem um pouquinho, 0, alguma coisa de proteína? Tem. Mas ela tem bastante carboidrato. Então, a gente diz que a batata doce é fonte de carboidrato, tá? Então, vamos pensar nesses macronutrientes e na distribuição deles. Porque se eu vou assumir aqui, e eu vou usar com vocês o exemplo que eu dei, eu vou pegar, então, 1.300 calorias, que está aí nessa metade aí, entre 20 e 25, eu tenho 1.300 calorias para consumir no dia. Eu vou ter que distribuir isso nas minhas refeições. Então, aí também entra a rotina, né? Eu hoje faço 4 refeições, mas a Jéssica, de repente, pode fazer 6. E aí varia de cada um e das suas necessidades aí de facilidades, enfim. Por isso, muito nutricionista também entra para adequar bonitinho para você, mastigadinho. Mas você vai adequar essas 1.300 calorias, no meu exemplo, entre 4 refeições aí. Vamos botar que é o que eu faço. Então, o que eu tenho? A distribuição de macronutrientes de uma dieta que rola uma aderência melhor, onde você consegue distribuir melhor um pouco de cada fonte, eu gosto muito do 40%, 40% e 20%. Ou seja, 40% de carboidrato, 40% de proteína e 20% de gordura, tá? Só que aí entra o segundo passo do nosso cálculo, ou seja, do cálculo do nutricionista ou se você está fazendo o seu cálculo aí. O segundo passo desse cálculo vai ser calcular 40% de 1.300 calorias, 40% de novo de 1.300 calorias e 20% de 1.300 calorias, tá? Calculando isso, a gente vai ter 520 calorias vindo da proteína, 520 calorias vindo do carboidrato e 260 calorias vindo da gordura, tá, gente? Beleza? Esse foi o segundo passo. A gente distribuiu, né, 40% de 1.300 calorias. Enfim, a gente fez essa distribuição. O terceiro passo desse cálculo é... Então, vamos recapitular. Vamos recapitular, gente. Vamos lá. Amanda, primeiro, calculou para ela, para emagrecimento, de 20 a 25 calorias por quilo de peso que ela está, tá? Aí ela achou lá uma variação de 1.100 e pouco a 1.400 e pouco, ela decidiu que ia fazer 1.300. Dessas 1.300, ela decidiu que 40% vai ser de carboidrato, 40% vai ser de proteína, 20% vai ser de gordura. E ela tem que calcular isso nas calorias, nas 1.300. E aí deu nas calorias que eu achei. Sim. Deu o quê? Vai ser 520, né, amiga? De carbo. Calorias, isso. 520 calorias de proteína, 60 calorias de 260. gordura. 260 calorias de gordura. Só que você não come no seu dia calculando o quê? Calorias. Você come em gramas. Então, você tem que transformar agora o terceiro passo, essas calorias, em forma de gramas, para você saber a quantidade que você vai comer. A Amanda vai ensinar agora. Então, aí o que a gente tem que pensar nesse terceiro passo? Que 1 grama, tá? Se você pesar 1 grama de proteína, ele vai te dar 4 calorias. 1 grama de carbo, ele vai te dar 4 calorias. Só que 1 grama de gordura vai te dar 9 calorias. E então, o que a gente tem que fazer? No cálculo matemático, a gente vai pegar as calorias de carboidrato e dividir por 4.
as calorias de proteína e dividir por 4. E as calorias de gordura a gente vai dividir por 9. E a gente vai achar os números em gramas, tá? Então, a gente transformou de calorias para gramas, nosso terceiro passo do cálculo. E aí, como é que ficou isso? Então, 520 calorias de carboidrato dividido por 4 vão me dar 130 gramas de carboidrato. 520 calorias dividido por 4 de proteína vão me dar 130 gramas de proteína no dia. E 260 calorias dividido por 9 vai me dar aí quase 29 gramas de gordura no dia, tá, gente? Então, a gente pega e divide pelas calorias de cada macronutriente. Esse foi o terceiro passo, né? E aí, essas gramas vão ter que ser fracionadas, de preferência com as 3 fontes de macronutrientes em cada refeição que você fizer, né, Gé? Exatamente. E aí tem as calorias para manutenção e para ganho, né, amiga? Sim, a gente trabalha aí acima de 25, a gente já trabalha com uma manutenção de 25 a 30. De 30 a 35, a gente já tá trabalhando com ganho, tá? E aí a gente já pensa em outra proporção, já não é mais tanto 40, 40, 20. De repente, o nutricionista vai achar mais interessante fazer 60 de carboidrato e aí em torno de 25 de proteína e 15% de gordura, né? Para um ganho maior de massa muscular, enfim. A fórmula de bolso vai mudando de acordo com o metabolismo também de cada um. Porque aí entra a genética. A pessoa que tem muita dificuldade de ganhar, ela pode até trabalhar com 50 calorias por quilo de peso. Então, imagina um homem de 70 quilos consumindo 3.500 calorias por dia, né? Então, essa fórmula de bolso, ela vai mudando de acordo com o objetivo de cada um, né? Dentro do objetivo de cada um mesmo. Então, recapitulando, a Amanda falou que para um emagrecimento você pode usar uma base aí de 20 a 25 calorias por quilo. Para uma manutenção do seu peso, você pode usar uma base de 25 a 30. E para um ganho, tá? Quem está na fase de hipertrofia pode usar uma base aí de 30 a 35. E quem tem metabolismo muito rápido, quem tem muita dificuldade de ganhar, pode jogar isso daí lá pro alto. 50 calorias por quilo, tá? E aí a distribuição dos macros, que é aquela porcentagem que ela falou, também muda de acordo aí com o objetivo da pessoa, tá? Talvez seja legal colocar um pouco mais de carboidrato, jogar para 50, ou manter 40 e diminuir um pouco na gordura e aumentar a proteína, enfim. Aí isso daí, gente, é uma coisa muito específica, tá bom? A gente está dando aqui o básico, mas não dá para generalizar para todo mundo fazer isso. Essa dieta tá bom? de 40, 40, 20 é a dieta que eu tenho atualmente. Por isso até eu escolhi para falar para vocês sobre ela. E aí, basicamente, por que eu tô falando dela aqui? Porque você consegue ingerir bem fontes de carboidrato, né? Você consegue, não é uma dieta tão low carb, né? É um pouquinho. Não, e vai depender, vai depender, na verdade, assim, das calorias, quanto que deu, né? Por exemplo, uma pessoa que estiver em fase de ganho, né? Que você deu o exemplo aí de 70 quilos, consumindo 50 calorias, e aí 3.500 calorias por dia. Numa dieta de 40, 40, 40, né? Porcentagem, vai dar muito carboidrato aí, entendeu? Também, então, assim, a pessoa, se ela treinar direitinho, ela tá com uma boa quantidade de carboidrato e proteína para conseguir ter esse ganho de massa muscular, tá? E assim, o treino... pouco ganho de gordura. Isso. O treino influencia muito nisso, né? Tanto na perda quanto no ganho. Porque Exatamente. A gente já falou aí da importância do aeróbico, ainda gera muita dúvida, mas a gente já falou. Então, e da musculação, principalmente. Não, da musculação e do aeróbico. Os dois aliados são incríveis, assim, né? Tem um resultado muito bom. Então, Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho, amiga, das qualidades, dos macronutrientes. Sim, então, gente. A Amanda já lá determinou que tá na dieta dela, ela tem que comer 130 de carboidrato por dia, 130 gramas de proteína por dia e deu 60 de gordura, né, amiga? Não, deu 29 de gordura. 29 gramas de gordura, tá? 130 de carbo, 130 de proteína, 29 de gordura. Agora você vai escolher as suas fontes, tá?
desses macronutrientes. Seria muito fácil, né, se eu pegasse esses 130 gramas de carboidrato e falasse assim, olha, eu quero consumir só biscoito recheado o dia inteiro, eu não vou passar das 130 gramas que eu tenho que comer de carboidrato, então tudo ok. Então, não está tudo ok, tá? Você pode até sim ter um emagrecimento, porque você está num déficit calórico, comendo porcaria, né? Que a gente fala porcaria, são os alimentos que não tem nenhum valor nutricional, não tem uma vitamina, não tem um mineral, não tem nada. Tá? Uma pizza, um hambúrguer, biscoito recheado, enfim, pão branco. Você pode basear, tá, a sua dieta, mas aí a gente tem que pensar em várias coisas relacionadas a essa fonte que você escolheu. Primeira coisa, saúde. Você está extraindo as vitaminas, os minerais que você precisa se você botar a base da sua alimentação nesses alimentos? Não, não está. Então, a qualidade do seu emagrecimento talvez não seja boa, tá? Você pode também perder massa muscular, que não é a intenção, a gente quer manter a massa muscular no emagrecimento. Então, tá aí uma coisa que você tem que ter qualidade na sua alimentação. Segunda coisa, tá? Que é um pouco mais complexo, porém também entra nesse caso. O que acontece? Quando a gente está no emagrecimento, ou até na fase de hipertrofia, a gente tem que se atentar para o nosso hormônio, tá? Chamado insulina. Insulina é um hormônio anabólico, ou seja, é um hormônio que estimula a construção, estimula o crescimento, tá? Seja do tecido adiposo, que é gordura, ou seja, do tecido muscular, tá? Para o ganho de massa muscular. Então, quando que essa insulina é liberada? Ela é liberada quando a gente come, tá? Quando? Insulina. Voltou? Insulina, hormônio anabólico. Quando que a insulina é liberada? Quando aumenta a glicose no sangue, eu tenho um estímulo para a liberação de insulina pelo pâncreas, tá? E aí é quando a gente come. Só que pensa comigo, se eu como coisas que aumentam a minha glicose muito rápido, que são os carboidratos simples, ou seja, pão branco, arroz branco, biscoito, pizza, massas, né, alimentos não saudáveis em geral, que são ricos, tá, em carboidratos simples, ricos em açúcar. Se eu aumento essa glicose no sangue muito rápido, eu aumento a insulina muito rápido também. E aí eu faço pico de insulina. A insulina em excesso, ela primariamente estimula a entrada da glicose na célula para ser usada como energia. Aí essa glicose que sobra no fígado é transformada em glicogênio para poder ser o nosso armazenamento de energia. E o excesso ainda de glicose que sobra é transformado em quê? Em gordura e é armazenado lá no nosso tecido adiposo, tá? Na gordura mesmo. Então, por que eu não quero ter picos de insulina durante o dia? Justamente para eu não estimular o acúmulo de gordura. Então, a fonte de carboidrato que eu vou escolher está diretamente relacionada a isso. Se eu escolho boas fontes de carboidrato, batata doce, arroz integral, aipim, ou seja, comida de verdade, gente. Eu não vou ter pico de insulina. Eu vou absorver lentamente esse carboidrato lá no meu intestino, a minha glicose vai subir lentamente no sangue e a minha insulina vai se manter também a níveis basais. Eu vou ficar evitando pico de insulina. E aí, se eu não tenho excesso de insulina... Fala, amor. Ainda tem outra coisa que a gente até não citou na live que eu lembrei agora, é a questão da celulite. Porque quando a gente come esses alimentos industrializados, essa retenção, esse sódio, essa retenção de líquido e essa inflamação de baixo grau que isso vai causando no corpo, favorece muito a celulite. A celulite é ali uma inflamação daquele tecido, tá? Então ainda... Gente, eu não tô nem falando de saúde intestinal aqui, porque senão é um tema... Um tema de 3 dias. Não tô nem falando. Então, assim, a gente quer, independente de você estar em fase de emagrecimento ou de ganho, a gente quer manter a insulina no nível adequado. A gente quer evitar ficando picos de insulina, porque mesmo que você esteja em ganho, às vezes as pessoas em ganho querem fazer o quê? Ah, não, tô em fase de ganho, tô em booking. Vou me entupir de pizza, de hambúrguer, porque posso comer 3.000 calorias no dia. Até a dieta vou comer sorvete. A dieta flexível. Aí o que me perguntam acontece? Muito, né? A dieta flexível feita de forma errada aí. Né? Dieta flexível feita de forma errada, a pessoa acumula gordura, gente, porque tem muito pico de insulina. Entendeu? A insulina é um hormônio importantíssimo,
tá? É ela que mantém a nossa glicemia, evita hipoglicemia, evita hiperglicemia, que são dois estados ruins para o nosso organismo. E é ela que estimula a síntese proteica no músculo, tá? Então, para ganhar massa muscular, a gente precisa dela. Só que, assim, em excesso, a gente ganha muita gordura com ela também. E insulina muito alta cronicamente causa resistência à insulina. E a resistência à insulina é a base de que doença? Da diabetes. Então, é por isso que as pessoas estão ficando diabéticas. As pessoas consomem muitos carboidratos ruins, tá? Então, assim, você não precisa ter medo do carboidrato. Não estou falando aqui para você cortar carboidrato, pelo amor de Deus. Mas estou falando para você ter boas fontes de carboidrato. Quais são as boas fontes de carboidrato? Comida, gente. Comida de verdade. Até se você quiser comer arroz branco, não tem problema. Arroz branco é comida. Não é uma pizza ou um hambúrguer. Você pode comer, só que você vai botar esse arroz branco com o quê? Junto com a sua proteína, junto com a sua salada. Isso já vai reduzir a velocidade de absorção desse arroz branco. Outra coisa, tá? Que eu gosto de dar exemplo. À tarde, você quer lanchar. Você quer fazer um lanche. Você vai comer o quê? Ah, vou comer uma banana. Ok, você vai comer uma banana. Se você comer a banana sozinha, a banana é uma fruta, tá? Fonte de carboidrato. Carboidrato simples, tá? Que é a frutose. E que ela estimula um pico de insulina muito rápido se ela for comida sozinha, porque a absorção vai ser muito rápida. Então, se você quer comer a banana, não tem problema. Pode encaixar a banana na sua dieta. Mas... Só que come a banana como uma fonte de proteína, uma dose de whey, ou faz um omelete. Come a banana com uma oleaginosa, né? Se tiver na sua quantidade de gordura, uma amêndoa, uma castanha, para diminuir essa velocidade de absorção. E, amiga, então, então, eu ia falar o seguinte, a gente já tá com meia hora de live, daí a gente tentar também explicar o lance de como, então, eles vão conseguir, né, encontrar quantos gramas tem de cada macro então, alimento, pra gente fazer o exemplo de uma refeição que eu quero fazer aqui para eles entenderem o quanto diminui aí, né, quanto você vai consumir, enfim. Tá, eu vou falar então, gente. Aí como que vocês então encontram quanto de carboidrato tem em cada tipo de alimento? Porque, por exemplo, se a Amanda tem que comer proteína, gordura também. Se a Amanda tem que comer 130 gramas de carboidrato no dia. Aí, no almoço dela, ela resolveu botar 100 gramas de batata doce. 100 gramas de batata doce não são 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata doce tem 20 gramas de carboidrato, tá? 70 gramas de arroz, seja branco ou integral, também tem mais ou menos nessa faixa aí de 20 e poucos gramas de carboidrato. Isso se chama composição dos alimentos, tá? 100 gramas de peito de frango tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Então, é assim que você tem que calcular a sua dieta, tá bom? E como eu acho isso, Jéssica? Onde eu acho essas informações? Tem uma tabela de composição dos alimentos, tabela brasileira de composição dos alimentos. Inclusive, tem aplicativo que você pode baixar. Só você digitar lá, tá aí no seu celular para baixar o aplicativo. Tabela Taco, tá? No seu programa de aplicativos. Tabela Taco, você vai baixar. Todo alimento que você quiser consultar a composição, você joga lá. Aí você vai ver quanto que ele tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, para adequar esse cálculo que você fez. Quanto tem de fibra, quanto tem de sódio, quanto tem de vitaminas. É como se vocês estivessem abrindo um livro que fala um pouquinho sobre cada alimento. Então, diz sobre ele. Exatamente. Então, e outro aplicativo que eu gosto muito, tá? Antes da Mandy entrar ali no exemplo que ela vai dar, é o MyFitnessPal. MY Fitness, né? Com T mudo, 2 S, PAL. Esse aplicativo é legal porque, além dele informar essa composição dos alimentos, você também pode jogar nele as calorias que você calculou para o seu dia e a distribuição dos macronutrientes, ou seja, 40, 40, 20, se for isso que você vai usar também. E aí ele já vai calcular para você essas gramas, tá? Que você tem que comer por dia de carboidrato, de proteína, de gordura. E aí ele deixa lá um espaço para você botar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, para você ir acompanhando no dia se você tá ali dentro das calorias que você calculou e dos macronutrientes que você calculou. E aí você vai visualizando. Então, para quem está iniciando, ele é muito bom, tá? Para ajudar a ter melhor esse controle. Fala, Mandy. Então, eu queria dar um exemplo prático para vocês rapidinho, tá? E aí vamos dizer que você então, quer formar lá a sua primeira refeição do dia.
E aí você resolveu, você é muito fitness, você tá focadão, e aí você quer comer frango, batata doce e uma pastinha de amendoim em cima da batata doce para dar aquele lacre. E aí você resolveu e falou assim, cara, se eu tenho 130 gramas de carbo por dia, se eu tenho 130 de proteína por dia, lá daquele cálculo que você fez, e se eu tenho 29 gramas de gordura por dia, então vamos fazer aqui um saldo, né? Então aqui é como se fosse o débito, né? A gente vai tirar ali da poupança que a gente tem. Eu fui lá e passei no débito, então tirei da poupança tantos gramas de cada macronutriente desse. Como é que seria feito? Resolvi comer 100 gramas de frango, resolvi comer 100 gramas de batata doce, resolvi comer 15 gramas de pasta de amendoim, uma colherzinha mais rasa de pasta de amendoim. Dentro disso, o que você vai ter? Você vai ter aí um saldo negativo, um débito, dentro do, por exemplo, da batata doce, você conseguiu aí 20 gramas de carboidrato. Então, você já bota lá menos 20 gramas de carboidrato no café da manhã, lá naquele saldo que você tem. Então, se você tem 130 gramas de proteína, você vai tirar 30 gramas de proteína dos 100 gramas de frango que você resolveu comer lá no seu café da manhã. E se você comeu uma pasta de amendoim, eu acho que tem em torno de 9 gramas de gordura. E você só tinha 29 gramas por dia, como eu. Então, você já tira 9 gramas de gordura. O que você fez? Você fez uma refeição onde você conseguiu encaixar carboidrato, proteína e gordura, tá? E você conseguiu fontes ótimas, né? Tanto de gordura, quanto de carboidrato, quanto de proteína. E aí você vai apenas riscando, é como se você fosse tirando da poupança que você tem por dia, tá? E esse exemplo que você deu, em calorias, vai dar mais ou menos 300 e pouco a 400 calorias. Porque 100 gramas de batata doce tem mais ou menos 100 e pouquinhas calorias. Isso. O frango tem 100 e pouquinho também, tem mais ou menos 160 calorias, 100 gramas de frango. E a pasta de amendoim tem mais ou menos 90 e pouco. Então você calcula aí uns 300 e pouco calorias com essa distribuição de macros no seu café da manhã. Isso ela deu esse exemplo usando isso, mas você pode usar aveia, pode usar ovo. Então, aí entram as fontes. Pode usar uma fruta. Vai botar uma fruta no café da manhã? Tem que calcular o carboidrato dela também, tá, gente? Vou comer uma banana desse tamanho. Uma banana, 100 gramas de banana, já tem aí 20 de carbo. Mas, vou comer uma banana menor. Aí tem que ir calculando. Entra o seguinte, entra a balancinha, que pode parecer neurose, mas não é. Por quê? Se eu tenho uma banana deste tamanho, eu tenho 140 gramas de banana. E se eu tenho uma banana comum, até uma banana orgânica, eu tenho 60 gramas de banana. Você sabe o que isso significa? Significa que dobrou, sabe? É como se você estivesse comendo duas. Então, você tem que fazer esse cálculo, porque senão você perde a mão, principalmente no início. Hoje eu sei o que é 15 gramas de pasta de amendoim, mas eu ainda peso. Por quê? Muitas vezes eu boto 20, 25, 30, não sei. Depende do quanto você gosta. Gente, assim, eu acho isso muito importante a gente falar o seguinte, a gente não tá aqui para fazer terrorismo, porque as pessoas, eu vejo uma galera falando assim, não, usar balança, isso é loucura, isso é terrorismo, as pessoas vão ficar compulsivas por causa disso. Olha só, não é terrorismo, a gente tá falando para vocês excluírem alimento nenhum, muito pelo contrário, pode comer de tudo, sendo comida de verdade, pode comer de tudo. Mas é óbvio que é importante você controlar essa quantidade, principalmente no início, quando você não tem ainda essa mão. Eu, de olho, já sei muita coisa. Sabe? Não, tem mais ou menos tanto. Mas, assim, isso você adquire com o tempo, gente. Então, dá, sim, para perder muito a mão no início nas quantidades. E aí, não vai ter resultado, tá? Ou vai demorar muito. É o terrorismo. Ok, legal, é o terrorismo. Mas você não tem resultado se você, então, não fizer o terrorismo, sabe? Não tem. Você pode até ter, durante um tempo, você vai ter, me reeduquei, né? Eu tô fazendo novas escolhas. Isso é excelente, sabe? Super válido. Mas com o tempo, para você ver um resultado mais certeiro, você vai precisar pesar os seus alimentos. Você tem que controlar. Na verdade, assim, o emagrecimento, ele é um autocontrole eterno. Infelizmente é isso, gente. A verdade é essa. O nosso cérebro grava o peso mais alto que a gente já teve. É mais ou menos isso, tá? Para ser bem claro com vocês. E o nosso corpo tenta retornar para esse peso sempre, tá? Então, se a gente não tiver automonitoramento, apoio social, tudo isso, né, que eu estava até lendo no material do Dudu Haluti ali, do curso de emagrecimento, ele estava falando exatamente isso. Isso é o sucesso do emagrecimento. Isso é você evitar efeito sanfona. Você tem que se automonitorar para sempre.
Quem já foi gordo, então nem se fala, como eu já fui, como a Jéssica já foi mais cheinha, né? A gente já foi mais cheinha, então tem que monitorar, tá? Porque o peso sobe as pessoas rápido têm de essa novo. impressão, a impressão de que assim, já consegui emagrecer, então agora eu posso relaxar, né? Posso voltar a comer pizza, me entupir de hambúrguer, tomar refrigerante, que tá tudo ok, já consegui emagrecer. Gente, se você não manter os hábitos, você vai voltar ao seu peso, muito rápido. Muito Porque rápido. aquilo já tá gravado. O seu corpo, para ele, memória. é mais cômodo ficar com aquele monte de energia sobrando, entendeu? Para ele, a dieta, a atividade física no início é algo que ele fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa, né? Tá faltando energia. Ele quer economizar energia, porque ele quer manter o tecido, ele acha que você tá passando fome, entendeu? Então, assim, não é, vou fazer uma dieta para emagrecer, ok, emagreci, vou voltar aos meus hábitos. Não faz sentido. Ou você muda seus hábitos, gente, para sempre, para vida, ou assim, realmente não vai rolar. Tá? E a gente não tá falando aqui, não posso sair da dieta nunca. Não existe isso. Você vai sair, tá? Você vai sair. E vai ser uma escolha sua se no início você vai conseguir ficar mais focado ou não. Eu, no meu início, consegui ficar mais focada, tá? Mas tem gente que acelera o resultado. Fato. Exatamente. O seu resultado vai ser de acordo com o seu foco. E aí, gente, só para finalizar aqui, eu queria só citar algumas fontes dos alimentos, tá? Para vocês não ficarem tão perdidos. E eu queria principalmente falar do ovo, que é uma coisa assim, as pessoas falam, igual a Jéssica estava falando ontem, né? Por que você só come clara? Por que você joga a gema fora e tal? Olha só. O ovo, ele é uma fonte de proteína, ele é uma fonte excelente de proteína, mas ele também é uma fonte de gordura. Do mesmo jeito que um ovo tem quase 7 gramas de proteína, cada gema tem 5 gramas de gordura, tá? Então, se você quer obter só proteína, porque você já bateu o cálculo lá da sua gordura que você tinha que consumir, ou você quer consumir outras fontes de gordura, como azeite, como abacate, como pasta de amendoim, pasta de castanha, ou oleaginosa, e você não quer comer a gema, e se você quer obter só a proteína, você vai ter que isolar a clara, que a clara, ela é fonte de proteína também, só de proteína, tá? Então, botei o ovo inteiro, vou obter proteína e vou obter gordura. É excelente, mas coloque isso no cálculo de vocês, tá? Outras fontes de proteína são o frango, o peixe, as carnes, etc. E aí também varia de acordo com a quantidade de gordura, né? Uma picanha, ela é muito mais gordurosa do que um frango, tá? Então, ela também tem gordura na composição. Vale olhar ali. E aí vocês podem não só baixar a TACO, né, que é a tabela de composição dos alimentos, como também jogar no Google, tabela nutricional da carne vermelha do patinho moído, sei lá. Então, assim, vocês vão conseguir obter ali bem facilzinho, só digitar no Google que vocês já têm. Fontes de carboidrato que eu gosto. Gosto de abóbora cabotiã, eu e a Jéssica somos fãs número 1 dela, nossa melhor amiga. Gostamos de farelo de aveia demais, porque ele tem uma quantidade de fibras e é excelente para a saúde intestinal, que também vai influenciar no emagrecimento. Gostamos da aveia, gostamos da quinoa, gostamos do inhame, da batata doce, do arroz integral, do macarrão integral. Isso tudo são fontes de carboidratos. Carboidratos geralmente carregam fibra junto, tá, gente? Então, bons carboidratos, né? Isso, bons carboidratos. Essa quantidade de fibras é o que vai diferenciar muitas vezes um carboidrato bom do carboidrato ruim. A maioria das vezes o ruim não vai carregar fibra junto com ele e o bom vai carregar várias fibras. O feijão é um exemplo de carboidrato que carrega muitas fibras com ele. E todos esses exemplos que eu citei também. Junto das fibras, e aí pensando também na saúde intestinal, que é muito importante, a gente vai ter os legumes. Então, os legumes vão ser fontes de fibras e vão ser fontes de micronutrientes, que também são essenciais no metabolismo para o emagrecimento, para a saúde, para não ter queda de cabelo, para o metabolismo funcionar. Quem é coadjuvante são os micronutrientes, tá? E fontes de gordura são abacate, coco, oleaginosas, também o amendoim, né, que entra como leguminosa, mas é uma fonte de gordura. E o que mais eu gosto de gordura? A manteiga, né? A manteiga também é uma fonte de gordura saturada, que não é tão ruim quanto a margarina, né? Que a margarina, ela é feita lá na indústria, uma coisa de doido lá, gordura hidrogenada, péssima para nossa saúde em si. Então, pensem nessas fontes legais que eu falei para vocês aqui, adicionem salada, o azeite conta, tá? A gente como gordura. O azeite tem bastante gordura, são gorduras excelentes, são, né, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Mas tem que entrar no cálculo da sua gordura e caloria.
Isso, porque ele é calórico, porque ele tem macronutrientes, que é a gordura dentro dele. Tá bom, gente? Então, assim, essas são algumas fontes que eu citei para vocês. Caprichem nas fibras, porque isso faz muita diferença na saciedade e isso é muito importante no emagrecimento. Já que no emagrecimento a gente tem redução dos hormônios da saciedade, a gente tem que, pela alimentação, tentar aumentar essa saciedade. E ó, não vejo, até hoje, não vi ninguém obeso porque se alimenta de comida de verdade, tá? Nunca vi. Alguém chegar pra dizer, eu sou obesa, mas eu só como alimento saudável. Nunca vi. Então, dificilmente você vai ser um obeso se você se alimenta de forma saudável. Mesmo que você exagere aí na abóbora, como eu faço às vezes, você não vai ser obeso por isso, tá? E mais, final de semana entra no cálculo, tá? Não adianta consumir 1.300, 1.400 calorias se no final de semana você gasta... Se você consome 5.000 e 3.000 no domingo, e aí, se você somar, já dá 8.000, que vamos dividir aí pelos outros 7 dias da semana, meus amores. Já aumentou o quê? 1.000 e tantas calorias por dia que vocês estariam consumindo nessa distribuição semanal, tá? Então, tá? A mais do que você calculou. Álcool, então, cada grama tem 9 calorias, tá? De calorias vazias, que não te trazem nada de bom. Então, também conta aí. E é isso. Tá, tem muita coisa pra gente falar com vocês ainda sobre isso. Isso. A gente vai trazendo cada vez mais informação, tá? A gente quer falar de suplementos, enfim. Tem muita coisa legal pra gente falar ainda. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido, tá? E a gente vai deixar salva. E aí, beijo. Perguntas lá no YouTube, tá, gente? Lá no YouTube, que a gente vai jogar esse vídeo lá. Beijo.